Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um vídeo acerca de António Canova, o grande escultor do neoclassicismo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal, que é atualizado religiosamente todas as semanas. Vai para mais de 5 anos. O nosso canal está a chegar à idade adulta. E hoje vamos falar acerca da obra em escultura de o maior escultor do neoclassicismo. Nós temos estado a falar acerca do período neoclássico em França, aqui no nosso canal. Hoje vamos sair de França porque, apesar deste escultor ter muitas obras em França, ele, na verdade, é um italiano. Hoje vamos falar acerca da vida e da obra, só da escultura, porque ele também era pintor, mas nós vamos focar na escultura de António Canova. E António Canova, o maior escultor do neoclassicismo, nasceu a 1 de novembro de 1757. Canova nasceu em Possagno, na República de Veneza, e era filho de Pietro Canova. Também ele, um escultor, mas pouco conhecido. Infelizmente, o seu pai faleceu quando ele tinha apenas 3 meses de idade e ele foi entregue para ser criado aos cuidados do seu avô, que também era escultor, e com a ajuda de uma sua tia. Isto porque a sua mãe era muito nova e decidiu então ter um segundo casamento, ter uma outra vida. O seu avô era Passino Canova e ensinou-o logo a ser escultor com a ajuda da tia Catarina Seccato. Do novo casamento, a sua mãe iria ter 4 filhos. No entanto, nunca manteve uma relação de proximidade com o Canova. Mas mais tarde, ele vai conhecer os seus meios-irmãos e vai se tornar muito próximos de alguns deles. Foi em 1798 que Canova conheceu o seu meio-irmão Giovanni Battista Sartori. Na verdade, Sartori vai se tornar o seu melhor amigo, para além de seu irmão, um grande companheiro de vida e a pessoa que orientava a sua carreira. Mais tarde, Sartori passou a ser bispo e é também ele uma pessoa muito importante. E muitos críticos e biógrafos de Canova dizem que o grande sucesso comercial de Canova se deu a este seu irmão, que era a pessoa indicada, uma pessoa muito inteligente e com muitos contactos, para o promover e para tratar de todos os seus assuntos profissionais. Mais tarde, ele passa também a ser o herdeiro de Canova, quando Canova faleceu. O seu avô, logo cedo, notou um talento enorme em Canova e enviou-o para uma oficina onde Canova aprendeu e desenvolveu o seu estilo. O seu avô também o apresentou a uma poderosa e rica família de Veneza, os Fallier. Era muito normal nesta altura, quando os artistas achavam que um dos seus pupilos tinha muito talento, os apresentarem a uma família, porque assim era uma forma, se a família gostasse do talento, de eles poderem estudar. Portanto, as famílias ricas protegiam, logo desde a infância, os seus artistas preferidos. E esta família era muito rica e acabou por se encantar pelo talento de Canova e decidiu então contribuir para a sua educação. Ele passou a ser protegido dos Fallier. E foram exatamente os Fallier que colocaram o Canova, com apenas 13 anos, na oficina de Giuseppe Torretto, que na altura era um dos maiores escultores da cidade de Veneza, portanto ele foi aprender com o melhor. Para além de poder estudar sem ter de se preocupar em ganhar o seu sustento, porque agora tinha um protetor, uma família que o protegia, através desta família rica e poderosa, o Canova também tinha acesso à coleção privada de escultura. Havia uma coleção que esta família tinha, privada de escultura clássica, que acabava por inspirar e por ensinar muito a Canova. E para além da escultura desta família, ele tinha acesso a coleções de outras famílias ricas que se davam. Ele tinha até entrada livre na Academia de Veneza. E depois de estar 3 anos a aprender, com apenas 16 anos, António Canova sentiu-se preparado para abrir o seu próprio negócio. Ele decidiu abrir a sua própria oficina. E os Fallier, depois de muito terem ajudado, decidiram mais uma vez serem seus protetores e fizeram então a primeira encomenda a António Canova. A encomenda é um conjunto para os Fallier de Orfeu e Eurídice. Portanto, é um conjunto escultórico de 2 imagens mitológicas. E a obra foi realizada então pelo jovem Canova e foi apresentada à sociedade. E foi
muito bem recebida. Aqui podemos detectar que o seu estilo era ainda próximo do barroco e do rococó, mas o talento era sem dúvida nenhuma inegável. E por causa deste talento, os Falier decidiram enviar o jovem Canova para Roma, para ele poder ter acesso ainda a mais professores e a mais conhecimento dos clássicos, e ofereceram-lhe uma renda mensal de 300 ducados, que era a moeda de Veneza, durante 3 anos. Portanto, ele tinha uma bolsa para estudar. Para além disso, ainda enviaram muitas cartas de apresentação para ele apresentar aos poderosos de Roma e mandaram-no viver com o embaixador de Veneza em Roma. Em 1779, António Canova, muito jovem, chega a Roma e muda-se para o Palácio do Imperador de Veneza, em Roma. O imperador gostou logo muito de Canova, tanto a nível pessoal como a nível artístico. Este embaixador também ele era um colecionador ávido de arte e percebeu logo que estava ali um enorme talento. Ele organizou uma exposição na sua própria casa, no seu palácio, para apresentar Canova a toda a Roma. E então Canova mandou vir as obras que já tinha feito e a exposição abriu. E claro que foi um sucesso. Muitos anos mais tarde, a conversar com o seu irmão, o Canova chegou a confessar que esta foi a altura mais difícil da sua vida, porque ele não era uma pessoa muito segura do seu talento. Então chegar a Roma e ser imediatamente colocado assim, no meio de uma exposição, no meio da elite de Roma como um grande artista, ele não se sentia um grande artista, ele sabia que tinha muito por aprender. Então ele estava inibido e aterrorizado. Foi traumatizante para ele, mas foi um enorme sucesso. Roma estava a viver o período do neoclassicismo e foi este o estilo que Canova foi estudar. Nos seus primeiros tempos em Roma, apresentou obras como Apolo a Coroar-se, uma obra realizada entre 1781 e 1782, e também Teseu vencendo o Minotauro, uma obra de 1781. Estas obras foram então cimentando aquela primeira impressão que os romanos tiveram, que ele era muito bom no que fazia. E estas obras estão muito mais ligadas à mitologia e também aos traços da escultura neoclássica. Se querem saber mais acerca de o que é a escultura neoclássica, podem fazê-lo através do nosso vídeo, que eu vou deixar um card aqui alguns no nosso ecrã e também linkado aqui por baixo, onde eu explico tudo que se chama Neoclassicismo 2, escultura, ok? Mas vamos continuar. Então, o sucesso de António Canova enquanto escultor neoclassicista começou a borbulhar e foi de tal forma crescendo que o seu nome chegou aos ouvidos do Vaticano. E do Vaticano chegou então a encomenda do túmulo para o Papa Clemente XIV. Este foi inaugurado em 1787 e foi bastante elogiado. Logo depois chegou a encomenda de um cenotáfio para Clemente XIII. Um cenotáfio é um monumento que se faz sem corpo, portanto é de corpo ausente, para celebrar a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que foram importantes para a sociedade. Os restos mortais estão sempre noutro local ou estão num local desconhecido, e este é o cenotáfio para o Papa Clemente XIII, realizado em 1792. Esta é uma obra que fica dentro da Basílica de São Pedro e que, então, leva a fama de António Canova, de Veneza e de Roma para o mundo. Ele passa a ser muito apreciado, muito procurado. E a partir daqui, ele começa a produzir as obras mais incríveis da sua carreira. Umas atrás das outras. Umas mais bonitas ainda que as outras. Portanto, ele começa a entrar no período de ouro da sua carreira. Ele também começa a ter muito interesse pelo desenho e pela pintura, que ele mais tarde vai aprofundar. Ele também é um pintor. No final deste vídeo eu vou fazer uma segunda parte com muitas obras, todas datadas do Canova, na escultura, para vocês terem uma ideia do quanto ele trabalhava, porque eu não os vou aqui referir todas, mas no final do vídeo vou pôr quase todas, ok? Então é assim, deste período são estas obras maravilhosas. A Psique, reanimada por um beijo de amor, mais conhecido por Cupido e Psique, uma obra de 1787, é uma escultura que acabou por se tornar o exemplo do neoclassicismo e é um bom exemplo do período
que António Canova estava a passar um período brilhante. Aqui Canova mostra-nos um cupido com as asas ainda por recolher, a pousar junto à sua amada Psique, para a envolver nos seus braços. O foco da obra são os braços entrelaçados e o olhar apaixonado do casal. Os corpos suaves e delicados criam uma imagem de amor puro e leve. A obra, mais uma vez, foi um sucesso. É considerada até hoje a obra mais conhecida do neoclassicismo e esta obra levou a que ele fosse convidado a ir trabalhar para a corte russa. E ele declinou, ele não quis, porque estava ainda a receber aquela tal mensalidade da cidade de Veneza e achou que não era por bem estar a receber para estudar em Roma e partir para uma outra corte para fazer fortuna. Portanto, ele ficou ali em Itália. E em Roma continuou a produzir obras como esta, A Despedida de Vênus e Adonis, uma obra de 1795, e também Hércules e Licas, uma obra de 1795 também, só acabada em 1815, que é uma obra com um movimento que nos lembra muito o barroco, mas que também nos lembra muito o clássico. Isto é o neoclássico, é uma mistura de tudo. É uma obra maravilhosa, uma das minhas preferidas. E outro exemplo é esta, é uma obra mais tardia, realizada entre 1800 e 1805. Obras belíssimas. Infelizmente, o trabalho nestas obras belíssimas era intenso, ele tinha mais encomendas do que podia fazer, ele trabalhava muito e acabou por desenvolver um problema físico muito doloroso. Canova, a partir daqui, vai ser um homem extremamente doente e vai ser extremamente doente até ao final da sua vida. Ele tinha graves problemas de estômago, portanto ele quase não comia, ele só comia polenta e carne e comia só uma vez por dia, não podia beber nada a não ser água. Mas este trabalho físico de esculpir o mármore acabou por lhe fazer um problema no peito. O uso contínuo do trépano, que é um instrumento para partir a pedra, comprimiu-lhe o peito e afundou-lhe o externo. Portanto, no meio destes problemas todos de doença física, os franceses, que agora eram um império, não é? Começaram a invadir muitos países da Europa. Nós também fomos invadidos, os portugueses. Mas os franceses entraram, as tropas de Napoleão, entraram em Roma. Portanto, para além de ele estar doente fisicamente, a cidade estava ocupada por um exército estrangeiro. Então o Canova decide parar para se recuperar. Ele decide dar um tempo, parar de esculpir. Ele retira-se para Poçanho, onde se dedicou a estudar desenho. Ele aqui volta-se para a pintura. Eu acho inacreditável quando um artista é bom assim em tantas áreas. O Canova é um escultor por excelência e um escultor muito bom, mas também é um pintor muito bom. É assim como o Miguel Ângelo, eles fazem tudo bem, eu só queria um bocadinho para mim e não tenho. Bom, neste período em que ele se dedicou à pintura e que estava a tentar recuperar a sua saúde física, ele começa a viajar. Ele vai passear pela Alemanha e pela Áustria. Na Áustria acaba por receber a encomenda para realizar mais um cenáfio, desta vez da Arquiduquesa da Áustria, a Maria Cristina, e ele acaba por começar a encomenda, a pensar na encomenda, mas só vai terminar muito mais tarde, mas é considerado assim um dos melhores monumentos funerários. E com estas viagens e com a pintura e com novos projetos, ele começa-se a sentir mais saudável e decide voltar a Roma. Ele chega a Roma em 1800 e começa imediatamente a trabalhar numa obra também muito conhecida, que é esta, Perseu com a cabeça da Medusa, uma obra realizada entre 1800 e 1801. Este é um dos temas mais apreciados pelos escultores neoclássicos. Aqui Canova interpreta o tema com base na obra Apolo Belvedere, uma obra romana do século II a.C. O Pérseo de Canova passou a ser o modelo da beleza heroica e foi o responsável pela nomeação de António Canova ao título de Cavaleiro da Santidade. Portanto, o Papa deu-lhe um título de cavaleiro. Tal foi, assim, o impacto que esta peça gerou. Quando nós olhamos para ela, percebemos muito claramente assim, o grande amor que o Canova tinha pelo período greco-romano, pelo período clássico, pelo período helenístico. Esta obra é lindíssima e é extremamente clássica. E em 1802, depois desta obra, o Canova é convidado pelo imperador Napoleão em pessoa, Napoleão Bonaparte, a ir a Paris e ele vai
Aqui começa uma relação interessante entre a figura de Canova e a família Bonaparte. Ele vai realizar várias obras. Há muitas obras de Canova no Louvre, porque foram depois oferecidas ao Louvre, e começa aqui uma relação muito interessante entre o poder francês e o Canova. O Canova gosta bastante de Paris, cria um círculo de amigos dentro das artes neoclássicas parisienses, incluindo o próprio pintor Jacques-Louis David, e aqui ele realiza uma obra a pedido de Napoleão, que se chama Napoleão como Marte Pacificador, uma obra de 1806. O nu heróico, a beleza idealizada, a juventude do período clássico, está tudo aqui. Segundo reza a lenda, quando ele entregou esta obra, o Napoleão era um homem extremamente vaidoso. E quando ele olhou para esta obra, disse: pois, é que está tão diferente de mim, que era assim uma pessoa baixinha, assim para o rechoncho, que ninguém vai acreditar que sou eu. Então nem mesmo a sua vaidade conseguiu fazer com que ele quisesse expor esta escultura. A escultura é lindíssima, é uma ótima escultura de Canova, mas de Napoleão tem assim muito pouco. Para além desta obra que ele fez para o Napoleão, estamos a ver outra que é muito, muito interessante. Nós vamos ter análise desta obra, eu convido-vos a ouvir, que é a obra Paulina Borghese Bonaparte como Venus Vitrix, uma obra de 1808. Esta é a irmã de Napoleão, que tinha uma fama de ser extremamente promíscua, ficou viúva muito cedo, acabou por casar com um príncipe italiano, o príncipe do Palácio Borghese, aquele palácio onde estão as galerias com a escultura toda, e depois o seu marido achava lindíssimo e quis que ela fosse então ser retratada pelo Canova e pediu ao Canova para a retratar vestida e como Diana, a princesa da caça, a deusa da caça, mas a Paulina não queria nada disso e quis ser retratada assim, mais para o despidinho, com uma maçã na mão. E depois vou-vos contar a história desta obra. E a obra acabou por ser muito escandalosa em Itália. Os italianos achavam que a senhora não batia bem da cabeça e ela adorava ser escandalosa e adorava o facto de ter pousado nua. E conta-se muitas histórias. Muitas vezes os italianos da alta classe, os príncipes, perguntavam: mas a senhora despiu-se à frente do escultor? E ela dizia que em frente a Canova todos os panos caem. A obra é realmente incrível. E em 1802, o Papa Pio VII indicou Canova para o cargo de Inspetor-Geral das Antiguidades e Belas Artes no Vaticano. Este é um cargo importantíssimo, porque ele ficava à frente de todas as coleções de arte do Vaticano. Era ele que decidia que artistas é que podiam trabalhar no Vaticano. Mais importante ainda, ele decidia quais eram os artistas que podiam estudar em Roma a arte clássica. Portanto, ele era, assim, a pessoa mais importante no mundo da arte nesta altura. Ele autorizava escavações, restauros, aquisições, exportações, enfim, organizava toda a arte no Estado do Vaticano. E em 1815, Canova, com este título, foi-lhe pedido para ele realizar uma tarefa muito importante. Vocês sabem que o Napoleão, quando chegava a um país estrangeiro, recolhia toda a arte que podia, roubava tudo, vamos ser honestos. E ele levou de Roma a arte mais bonita que encontrou. Então, o Canova tinha que ir para Paris pedir de volta as coisinhas todas, trazer de volta a arte para a Itália. E ele foi, em 1815, encabeçou o resgate da arte italiana roubada por Napoleão. E graças à sua fama e à sua habilidade diplomática e também à influência do seu irmão, Giovanni, ele consegue recuperar tesouros de Rafael, por exemplo, o Apolo de Belvedere, o Laocoonte e os seus filhos, entre muitas outras obras que tinham sido roubadas. Durante todo este processo ele quis realizar um sonho muito antigo seu, que era ir a Londres, e vai, em 1815, ele viaja para Londres e ali vê muitas obras que sempre o fascinaram, como por exemplo os pedaços do Parthenon. Depois volta a Roma, pega em toda a arte que conseguiu reaver e volta para a Itália. Quando ele entra em Roma, ele traz consigo uma procissão de arte roubada pelos franceses, ou seja, foi o seu momento de triunfo e glória. Canova era um homem extremamente amado.
E não foi só por causa disto, é por toda a sua vida. Ele foi uma pessoa muito amada pelos romanos, pelos venezianos e até pelos franceses. Mas agora ele era assim um ídolo. Também era já muito velhote e cada vez estava mais doente por todas aquelas dores físicas que ele tinha, com a idade começaram a piorar. Então ele começa a elaborar um projeto para um templo. O projeto para uma igreja. Ele era uma pessoa extremamente religiosa. A maior parte dos artistas que falamos até agora são pessoas com uma vida espiritual muito intensa. E ele era uma pessoa extremamente espiritual, extremamente religioso. E ele queria encerrar a sua vida com uma igreja desenhada por si. E queria fazer em Roma. Só que houveram alguns problemas, a obra seria muito cara e então não o deixaram fazer a obra em Roma. Ele teve que fazer a obra em Possano, a sua terra natal. O projeto iniciou-se em 1819 e depois, todos os anos, no outono, o Canova voltava a Possano para orientar as obras. O preço do seu templo era tão alto que Canova teve que voltar ao ativo. Ele já estava mais reformado, só a trabalhar neste seu projeto, e teve que voltar a vender obras para conseguir então pagar tudo isto. E desta fase temos obras como Marte e Vênus, uma obra de 1816. Esta foi uma obra feita para a coroa inglesa, para o rei. Temos também o Pius VI, uma obra de 1817. A sua última obra foi o busto do seu amigo, o Conde Ciconara. É desta fase também a realização do segundo estudo de Maria Madalena. Há duas versões de Maria Madalena Arrependida, a primeira do início da sua carreira e esta foi uma das suas últimas obras. É interessante ver como elas são diferentes, tão bonitas. Cada vez mais doentes então e com os seus projetos ainda assim sem estarem terminados, o Canova acaba por falecer. Ele morreu em Veneza, a cidade onde ele foi sempre mais amado, serenamente, e consta que as suas últimas palavras foram Anima bella e pura, alma bela e pura. Rodeado de amigos ao desfalecer, estes descreveram que Canova repetia a frase alma bela e pura, enquanto o seu rosto exprimia uma crescente alegria, como se Canova estivesse numa contemplação estática. O funeral foi realizado a 25 de outubro de 1822, foi sepultado em Pessanho, a sua cidade natal, mas o seu coração foi levado para Veneza e também dizem que a sua mão também foi levada para a Academia de Artes de Veneza. Isto era algo que acontecia muito nesta época, quando morria assim algum pintor, algum escultor, ele era assim repartido e depois ele fazia-lhe um monumento para comemorar o seu talento e a sua vida. E foi isso que aconteceu a António Canova. António Canova foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores escultores da história da arte. Ele é o maior escultor do neoclassicismo. O neoclassicismo é António Canova. Uma coisa e outra estão ligadas. Eu espero que vocês tenham percebido porque é que eu não falei de Canova quando falámos de escultura, porque estávamos a falar só de França, mas já perceberam que o Canova esculpiu para muitos sítios, portanto, os artistas viajam, vão de um lado para o outro, portanto, eu achei muito interessante colocá-lo aqui. Nas próximas semanas vamos analisar com muito detalhe muitas obras de Canova. Primeiro porque não se percebe escultura neoclássica sem analisar Canova. Segundo, porque eu adoro e o canal é meu. Eu tenho uma lista gigante de vídeos para fazer. Já estou a gravar alguns de algumas análises, mas aceito sugestões. Eu agora vou deixar aqui uma segunda parte deste vídeo só com imagens de esculturas de Canova, datadas, e se vocês sentirem falta de alguma ou quiserem análise de alguma delas, basta deixar aqui por baixo do vídeo nos nossos comentários, ok? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado tanto quanto eu de falar de Canova, ou de ouvir, no caso eu falo, vocês ouvem. E espero que na próxima semana se juntem a nós para mais um vídeo aqui no Criarte. Não se esqueçam, se gostaram dos nossos vídeos e se quiserem apoiar o canal, para além de comentar, que é sempre muito simpático, podem também subscrever o nosso canal ou aderir ao Clube Criarte. Vocês carregam no botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir, e vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. É uma forma de me ajudarem a arranjar informação para fazer os meus vídeos, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem e olha, se puderem vão até Roma ver o Canova, ok? Tchau!